A maldição do lobisomem da usina hidrelétrica de Itaipu. Meu nome é Leandro Andrade, trabalhei na construção da usina hidrelétrica de Itaipu, e hoje vou relatar a vocês fatos sobrenaturais que aconteceram durante a construção da barragem, onde mais de 1000 pessoas morreram. Itaipu em Tupi-Guarani quer dizer, pedra que canta ou pedra onde a água faz barulho. Era o nome de uma ilha que existia onde foi construída a barragem. A usina foi concluída 10 anos após seu início, que se deu em 1975. Durante 21 anos ostentou o título de maior barragem do mundo. É sem dúvida um sucesso na geração de energia e promoveu o progresso em muitas regiões. Mas o impacto ambiental e social também foram gigantes, assim como a obra. As 7 quedas do Iguaçu, as maiores cachoeiras em volume de água, acabaram submersas pelo lago da usina hidrelétrica. À época, em protesto, o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema intitulado de Adeus às 7 Quedas. Muitos animais morreram, muitos índios foram expulsos, criminalizados e não reconhecidos, muitos proprietários perderam suas propriedades e muitas localidades foram alagadas. Mas a história que vou lhes contar está diretamente relacionada com a inundação de terras indígenas que eram consideradas sagradas, e com a interferência na natureza. Caciques ordenaram que pajés lançassem maldição sobre a usina e isso de fato acabou acontecendo. Nesses 10 anos nem sei bem dizer quantos trabalhadores passaram por Itaipu, mas sei que no auge, 40.000 trabalhadores estavam no canteiro de obras. Em torno de 1000 pessoas mortas, foram os dados oficiais, mas quem esteve na obra estima que foi 3 vezes mais. Somente o consórcio Unicom fichou 100.000 trabalhadores e em certas épocas eram contratados 5.000 trabalhadores por dia. Havia muita rotatividade de pessoal, os principais motivos sempre foram ocultados, eles eram os acontecimentos sobrenaturais que resultavam em mortes sem explicação. Eu presenciei mais de um, até o dia que tive a mais forte experiência da minha vida. Não quis mais dar sorte para o azar e pedi as contas, entrei na estatística dos desistentes. O interessante é que quem vivia algo sobrenatural, dava no pé imediatamente, quem não tinha e respeitava, parecia ficar imune, mas quem não acreditava e zombava, acabava por ser vítima. A primeira situação sem explicação que aconteceu foi numa das vilas construídas para abrigar os trabalhadores. Certa noite, a vila foi invadida por corujas, mas não eram corujas normais, eram umas corujonas, eram enormes, davam rasantes nos trabalhadores. Aconteceu no período de 1 hora, elas vinham, desapareciam e voltavam novamente, ninguém conseguiu explicar o tamanho e a quantidade de corujas. A segunda situação que presenciei foi uma invasão de cobras, num dia chuvoso depois do horário do almoço, um destacamento inteiro de caminhões foi invadido por cobras pretas, os motoristas abriam as portas dos caminhões e nos bancos estavam cobras de até 2 metros, elas eram todas pretas, inclusive o ventre, nunca antes tinham sido vistas na obra e nem por perto. A terceira situação que presenciei foi a das máquinas amaldiçoadas, assim foram apelidadas as máquinas que eram de numeração 11, eram escavadeiras com lagartas, elas não obedeciam os comandos dos operadores. Foram chamados técnicos e até mesmo engenheiros e ninguém resolvia o problema. Foram substituídas várias vezes as máquinas e todas elas depois de um tempo não funcionavam direito. Certa vez,
Presenciei uma ficar dando voltas sobre sua base até acabar o combustível. O operador pediu as contas na hora, disse que teve visões de espíritos malignos. O pessoal da companhia dizia que ele teve alucinações por ficar rodando muito tempo. A quarta situação foi demais para mim. Dia 15 de abril de 1976, uma quinta-feira de lua cheia, estávamos eu, o Bibo Paraíba, o Nelsinho Gaúcho e o Pedrinho Mão de Luva. Éramos operadores de motoniveladoras e estacionávamos as 4 máquinas lado a lado. Estávamos no acampamento depois da janta, jogando conversa fora. De repente começamos a ouvir uivos e barulhos na mata. Era distante, mas ouvíamos como passos quebrando a vegetação. Eram passos pesados. Aquele pessoal começou a ficar sem saber o que dizer, olhavam uns para os outros, até que um cara gritou: "É lobisomem, eu já vi e sei que é assim que eles caminham na mata." Foi uma gargalhada geral. Diziam para ele o seguinte: "Deixa de ser louco, vai dormir, vai para casa cuidar da tua mulher", e outras palavras que não convém falar aqui. Ele se manteve firme e sério até todos silenciarem e disse: "Cuidado, aqueles que zombaram se cuidem, vocês podem ser presas fáceis. Vou para meu alojamento e sugiro que façam o mesmo." Foi ele dar o primeiro passo e outros uivos se seguiram. Os engraçadinhos já diminuíram de número. Mais uivos repetidos e cada vez mais fortes. Parecia estar se aproximando da vila. Num instante, uma motoniveladora foi ligada. Era a segunda máquina. Víamos apenas a fumaça sair pelo escapamento. A primeira máquina obstruía a visão das outras 4. A minha máquina era a última. Estava estacionada mais perto da mata. A máquina que foi ligada era do Bibo Paraíba. Fomos eu e ele até lá ver se era sacanagem de alguém. Mas já fomos com um pé atrás, pois já havíamos vivido todos aqueles acontecimentos estranhos trabalhando juntos. Quando nos dirigíamos para as máquinas, a minha também foi ligada. Daí falamos um para o outro: "Vamos pegar esse filho de uma pura mãe brasileira", e aceleramos o passo. Chegamos na máquina dele, não havia ninguém por perto. Fez o procedimento normal para desligar e desligou. Fomos os dois para minha máquina que estava no fim do estacionamento a uns 20 metros da mata. Subimos na minha máquina, embiquei ela na direção da estradinha que passava ao lado da mata, olhamos para frente e vimos aquele monstro, ficamos paralisados. Os cabelos do meu corpo ficaram todos arrepiados. O Bibo Paraíba não piscava, estava petrificado. Veio aquela criatura descomunal em nossa direção, não tive nenhuma reação, não pensei nem em tocar a máquina por cima, minha única reação foi olhar para ela. Aquele lobisomem devia ter uns 2,5 metros de pé. Ele chegou no pneu dianteiro esquerdo da máquina e levantou ela da mesma forma que eu levanto uma caixa de papelão vazia. Mostrou os dentes para nós, largou a máquina no chão, foi caminhando de costas e nos olhando, por fim entrou na mata. Tivemos apenas alguns arranhões,
nada de grave. É indescritível a impotência que a gente sente frente a uma criatura daquelas. Eu agora relatando para vocês, mais de 40 anos depois, ainda posso sentir uma porção do pavor que passei naquele minuto. É como naqueles sonhos que queremos correr e não conseguimos sair do lugar, parece ter uma energia externa que nos imobiliza. Certamente ele veio apenas nos dar um recado. Com aquela força descomunal ele poderia ter arrasado aquela vila inteira e matado muitos trabalhadores. No outro dia o consórcio teve que contratar mais 4 operadores de motoniveladoras, pois nós 4 pedimos as contas. Esse foi o meu relato, fiquem na paz.